como para o Brasil. Quanto à classificação botânica, o algodão está classificado dentro da classe da Magnoliopsida. Ele é uma dicotiledônia. Uma dicotiledônia quer dizer que quando ele germina, a primeira folha que vai sair, a folha cotiledonar, ela é uma folha dupla, tá bom? Ele é procedido da família da Malvácea e do gênero aqui o Gossypium, que é o gênero mais comum aí, né, de produção. Desse gênero aqui nós temos duas espécies. Dentro do Brasil, essas duas espécies aqui, elas são as mais produtivas, mais, na verdade, plantadas, que é a Encyrtum, 95% da produção é toda com essa espécie, e a Barbadense, que representa 5% de toda a produção. Quando nós olhamos para a semente, né, eu vou lá no mercado e eu compro o algodão. Beleza, o algodão ele vem na caixinha, vem somente a pluma do algodão. Então nós temos que verificar aqui, essa seria que nós estamos vendo aqui de azul, uma semente de algodão tratada. Essa semente de algodão aqui é a semente a qual nós vamos então realizar o plantio, ou até mesmo é a semente que nós vamos extrair aí os óleos e vamos gerar todos os produtos e subprodutos, ou vai servir aqui como fibra também alimentar, o caroço de algodão. Então, todo seria isso daqui. Então, como nós verificamos, seria essa figurinha aqui, ó, marronzada. Essa seria a semente sem tratar. Quando nós vamos para o mercado, nós olhamos e verificamos em campo essa situação aqui, que é a semente que está com linter. Então, nós temos aí sementes com linter e sementes sem linter. Linter seria basicamente as fibras de algodão que nós temos, que são comercializadas e são utilizadas, por exemplo, nos tecidos de roupa, são utilizadas aí nos cotonetes, são utilizados de maneira geral em quase que tudo. Aí tem algumas perguntas que, por exemplo, nós tiramos aqui das 500 perguntas e 500 respostas. Se nós temos algodão com linter e algodão sem linter, existe alguma espécie aí sem linter nas sementes? Então, sim. A grande maioria é com linter, porém existe algumas que são sem linter. Principalmente aqui no Brasil, essa espécie de algodoeiro mocó do Nordeste brasileiro, ela tem sementes nuas sem linter, que são semelhantes àquela espécie que é a segunda mais cultivada no país. Então, por que ela representa 5% da produção nacional? Devido a ter regiões do Nordeste que ainda produzem, né, esse tipo de semente sem a presença do linter. Quais são as primeiras referências sobre o algodão que nós temos? Então, as primeiras referências sobre o algodão, eles estão presentes, são do Código de Manu, que estão 8 séculos antes de Cristo. Se nós formos verificar, né, depois lá de Adão e Eva, que se cobriram com as folhinhas porque estavam nus, se nós formos lembrar dos históricos, dos filmes que nós temos sobre Jesus, da humanidade ali próximo daquela época, vamos ver que todos eles já estavam com vestidos, né? Vestidos, digamos assim, com tecidos. Então, o relato da produção de tecido já vem antes desse tempo de Jesus. Quando, né, as pessoas pararam de se vestir ali com couro de animais e começaram então a produzir, descobrindo o algodão, produzir tecido desse algodão. Então, 8 séculos antes de Cristo, ou seja, 2.800 anos, nos achados de ruínas em Sinda, no Paquistão, que foram encontrados fragmentos de tela e um cordão de algodão, datando de mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, há mais de 5.000 anos. Nas Américas, o algodão mais antigo que se tem notícia é das escavações no litoral norte do Peru, que remonta a mais de 2.500 anos antes de Cristo, com base na datação de carbono 14, que é o carbono que eles utilizam para abrir qualquer idade de um determinado material, de um fóssil ou qualquer coisa, muito utilizado por arqueólogos. São algodões grossos e ásperos, parecidos com as fibras que nós temos aí, que ainda são existentes naquela região. Quais são as características gerais? Então nós temos aí algumas características referentes ao algodão que precisa de um destaque da nossa parte. Primeiro, herbáceo e arbóreo. O que significa isso? Quando nós estamos olhando na figura aqui, nós vemos o algodão herbáceo, que forma, então, o seu caule de uma forma mais ignificado,
mas não tão lignificado como, por exemplo, o arbóreo, que tem uma formulação mais de árvore. Já viu lá na casa da sua avó, do seu avô, numa fazenda qualquer, que tem um pé de uma planta de algodão que está, de certa forma, lá, que não é arrancada, todos os anos ela dá algodão? Então nós conhecemos esse daí como arbóreo de característica perene, ou seja, ele tem um formato mais próximo de uma árvore e que continua frequentemente dando os frutos do algodão. O herbáceo já tem aquela característica mais voltada para a produção, onde nós temos uma questão anual, ou seja, nós precisamos de ter uma necessidade de semear esse algodão e posteriormente fazer o processo de colheita retirando ele do campo, né? Então a gente faz todo esse processo. A cultura do algodão, ela tem um porte médio, chegando aí de 70 centímetros a 1 metro de altura. E o ciclo ele depende muito. Ele pode ter plantas de ciclo de 165 dias até 180 dias para completar a sua processo de germinativo. Processo de maturação. A estrutura da planta, assim como um todo, ela tem uma forma meio que cônica, né? A gente pode só lembrar daqueles cones de pista, meio que triangular. Ela possui um sistema fisiológico muito semelhante, por exemplo, ao da soja, né, que é uma planta C3, que possui os seus níveis de saturação aí como saturação por luminosidade solar. Nós temos como produtos aí a pluma, o caroço, linter e a fibrila. Depois vocês dão uma pesquisada, porque a gente vai ver muito pluma, caroço e linter. A fibrila até que não vai ver muitas características referentes a isso não, mas está muito relacionada à própria cultivar. O caroço aqui, nós temos do caroço óleo, que pode ser cru ou utilizado refinado, vendido no mercado, ou muito utilizado em questão de maquinário. A torta farelo, utilizado aí muito para alimentação animal. Quando, por exemplo, vocês vão fazer lá a nutrição animal, calcular um valor energético, calcular uma ração, a torta e o farelo de algodão eles sempre entram nessas contas. E as sementes que vão ser utilizadas então para a minha próxima produção.